deixar flores, escrever meu nome na areia, falar comigo por área. Olá, boa noite, tudo bem? História nova para o canal. Você já me segue? Se você não me segue, vai lá no meu Instagram, @mboava, aqui no canal do YouTube, deixa seu like, ajuda a compartilhar, toca o sininho para quando chegar história nova, você ser avisado. Bora lá para uma história? Vem comigo. Bom, o começo da história é: eu estava prestes a fazer uma besteira quando o telefone tocou. Márcia, a minha história não é diferente de muitas adolescentes. Aos 17 anos, filha de pais evangélicos, uma educação totalmente rigorosa, frequentava a igreja com os meus pais, não era de muitos namoros. Logo conheci o meu marido, ele fazia parte do coral da igreja. Nós começamos a conversar e finalmente namoramos. Ele era um lorde, muito educado, nunca tivemos nenhuma relação íntima, em nada. Era somente abraços, beijinhos, sentar ao lado, conversar, tocar música, ouvir minha mãe tocar órgão, e assim foi. Até que namoramos 1 ano e meio, sedentos por ter uma relação mais íntima, começamos a pensar em nos casar. Então casamos. Eu tinha terminado o ensino médio. Ele já estava na faculdade. E assim começamos o nosso casamento, com muita luta, guardando muito dinheiro, pois se tinha uma coisa que meu marido sabia fazer, era mexer com dinheiro. Ele sempre tinha economias e economias. Logo engravidei, ganhei meu primeiro filho. E eu falava, bem, deixa eu voltar a estudar. E assim, de tanto insistir, ele aceitou. E eu comecei a estudar. Márcia, como foi difícil. No que eu comecei a estudar, ele começou a se preocupar com a maneira que eu me vestia, como que eu ia para a escola. Quando eu não respondia alguma mensagem, ele simplesmente ia para a porta da minha escola. Ou seja, a minha ida para a escola despertou nele algo que eu não conhecia: insegurança, obsessão. Reclamava que meu filho chorava muito, eu ficava em casa, enfim. Nossa relação começou a ficar trincada. E nisso, eu não reclamava para os meus pais. Nunca reclamei para os meus pais, sempre perguntava se estava tudo bem, eu dizia que estava tudo bem. E assim fomos. Foi então que eu engravidei do meu segundo filho, achando que a relação fosse melhorar. Mas não. Eu já ficava mais em casa, ele não me deixava trabalhar mesmo, eu já parei com a faculdade, não estudava mais, enfim, minha vida estava se tornando um inferno. Eu era dependente emocionalmente e financeiramente dele. Logo começamos a abrir uma loja. Abrimos uma loja, eu ajudava ele na loja. Ai, que felicidade, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu ajudava sempre, eu adorava quando ele falava, olha, fique no caixa para mim, porque os clientes estão aumentando. Eu achava o máximo, eu poder me arrumar e ir para a loja. Deixava as crianças na escola e ia ajudá-lo. E assim fomos construindo, abrimos outra. Nós já estávamos com 5 lojas na nossa cidade. E ele, cada vez mais ciumento, já não dava mais atenção para mim. E um dia eu parei e pensei, nossa, no começo do casamento, quando tivemos o primeiro filho,
ele não me deixava nem me vestir. E agora, ele nem percebe a roupa que eu estou. E aquilo foi me dando um twin. Ah, twin. Minhas amigas, minha mãe sempre falava, eu não pude deixar de colocar a expressão da minha mãe. Ela falava que ela não ficava com uma pulga atrás da orelha, ela ficava com um pulgueiro. Pois ela ficou com um pulgueiro, essa nossa amiga. E aí ela começou a pegar mensagens do celular. E ela começou a perceber que ele sempre ficava até mais tarde. Como clichê, é sempre assim. E aí ele começou a maltratar, ela começou a cobrar ele em casa, eles começaram a discutir muito. A relação financeira, a situação, financeira era ótima. Ela já tinha um carro importado para poder levar as crianças, trazer, tinha de tudo em casa. Mas ela não tinha um pingo de parceria, de amizade, de companheirismo. E assim a vida ia seguindo. Ele chegando tarde, cada vez mais distante, cada vez mais distante. A gente brigava direto. Eu perguntava para ele o que aconteceu. Eu pegava mensagem no celular. Uma dessas eu destruí o celular dele e ele me agrediu. Até que um dia eu não aguentava mais. A minha vida já estava um inferno. Eu não sei colocar aqui na carta para você, Márcia, tudo que eu tinha passado. Eu me sentia impotente, eu me sentia feia, eu me sentia de lado, eu me sentia sozinha e eu não conseguia sair dessa relação. Eu comecei a não querer sair de casa, eu já não ligava mais. Se ele tivesse outra, se não tivesse, eu já não estava mais nem aí. Eu cheguei a esquecer meus filhos na escola umas 4 vezes, porque eu tomava remédio para esquecer tudo para dormir e assim eu esquecia meus filhos na escola. Até que um dia nós discutimos, ele falou que ia arrumar as coisas dele, que ele não me amava mais e que ele iria embora. Ele só gostaria que a gente ficasse juntos até organizar todas as questões do divórcio, principalmente pelas crianças. Eu não ia aguentar, Márcia, ficar sem aquele homem. Eu dediquei a ele a minha juventude, a minha vida, meu amor, a tudo. Foi então que, num ato de desespero, eu peguei os meus filhos. Ah, eu esqueci de colocar para vocês. Márcia, eu já não frequentava mais a igreja, mas a minha mãe sempre levava os meus filhos, desde pequenininho, e ela já nem me cobrava mais. Um belo sábado, eu deixei meus filhos na casa da minha mãe, pedi para que ela ficasse com eles, porque eu precisava, inventei uma mentira, que eu precisava comprar umas coisas no centro da cidade e que eu estava cansada também, para eu descansar um pouquinho. Meu pai amou a ideia de ficar com os netos. Eu voltei para casa. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu rasguei o lençol. Eu preparei tudo perto da escada, porque eu morava num sobrado. Eu peguei o banco. Quando eu subi, eu estava criando coragem para o ato. O meu telefone começou a tocar. Começou a tocar e aquilo foi me deixando doida, eu não sabia o que fazer. No meio dessa loucura, eu falei, eu não vou atender. E eu ali, me concentrando, criando coragem, porque minha dor era muito grande interna. Mais uma vez, o meu telefone tocou. Eu fiquei tão irada. Numa atitude de ira, eu desci imediatamente do banco e fui atender. Quando eu atendi, era a esposa do pastor me chamando, porque ela, hoje, minha mãe, levou os meus filhos para a igreja
e eles estavam fazendo uma oração e minha mãe pediu oração para mim, para o meu esposo, e ela sentiu no coração me ligar. Quando eu falei alô, e ela me contou que minha mãe estava lá com os meus filhos, eu não respondi. Ela falava: você está me escutando, fulana? E ela em silêncio, e eu em silêncio. Você está me escutando? Estou. Venha para a igreja. Eu senti no coração. Ela falou: você vem me buscar? Sim, eu vou, mas o que aconteceu? Não fala nada para minha mãe. Apenas venha me buscar. Você pode vir agora? Lógico, eu posso ir agora. Mas o que está acontecendo? Por favor, saia com discrição, que eu estou tão desesperada. Eu ia fazer uma besteira quando o telefone tocou e era você. E isso foi um recado de Deus. Márcia, ela foi para minha casa. Eu vou resumir, porque senão fica muito grande. Ela foi para minha casa. Conversamos. Minha mãe me abraçou, porque até então contamos para minha mãe. Ela pediu para que eu contasse. Eu fui amparada. Fui fazer terapia para poder sair desse relacionamento tóxico. Então, amigas, seguidoras da Márcia, dinheiro não é tudo. Podemos ter dinheiro, podemos ter casa, carro, mas se não tiver amor, nós não temos nada. Eu não sei, Márcia, se você acredita num sinal divino, mas esse foi o meu. E aí, meninas? Me contem, meninas e meninos, vocês gostaram dessa história? Eu fiquei assim emocionada, né? Como pode uma intervenção? Não falo aqui em religião, eu jamais comento sobre isso. Eu apenas leio cartas de vocês, seguidores, e eu fiquei muito feliz dessa intervenção. Muitas pessoas não recebem esse telefonema. Muitas pessoas se afogam dentro dessa toxicidade. Não deixe isso acontecer com você. Não permita. Diga não. Se vocês gostaram, deixe seus comentários, vamos compartilhar, porque desta vez nossa amiga saiu muito bem. Muito obrigada a todos. Próxima semana teremos uma live ao vivo.